Eu cumprimento todo o povo de Deus com a poderosa paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Yara Gomes e nós vamos mais uma vez meditar aqui na poderosa palavra de Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos assistem, que nos acompanham, né? E eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dá aqui uma tocada aqui no sininho, clica no sininho, dá o teu like, te inscreve, tá? Para ajudar a gente a evangelizar e ajudar a fazer esse canal crescer, amém? Vamos a meditação no Evangelho de João, no capítulo 11, o versículo 25. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só isso. Então, vamos a essa meditação. Essa passagem trata-se da ressurreição de Lázaro. Lázaro adoeceu lá em Betânia, onde ele vivia. Essa cidade ficava a 2 quilômetros de Jerusalém, era bem perto de Jerusalém. E Lázaro adoece. E no momento da doença de Lázaro, alguém da família dele, talvez Marta ou Maria, tenha mandado um mensageiro atrás de Jesus para que ele viesse socorrer o amigo. Como Jesus se encontrava na Transjordânia, este mensageiro levaria mais ou menos um dia para chegar até Jesus e dar a mensagem. E olha, pelo tempo que Jesus recebeu a mensagem e veio até Betânia após o quarto dia, e Lázaro já se encontrava em decomposição, certamente o mensageiro, antes de chegar a Jesus para falar sobre a doença de Lázaro, Lázaro já havia morrido. Jesus, com a sua onisciência, certamente já sabia disso. E ainda assim, quando Jesus recebe essa mensagem, ele ainda demora cerca de um dia para resolver voltar e chega até Betânia. No quarto dia, Lázaro já estava em estado de putrefação. O corpo já estava em estado de decomposição. Porque é assim, o corpo humano, ele sustenta todo o seu organismo no seu estado original até o terceiro dia. Depois do terceiro dia em diante, ele já começa a se decompor. A situação de Lázaro, certamente, ela não era uma das melhores, porque quando a gente vê a morte na nossa frente, a gente diz: pronto, acabou tudo, não tem mais jeito. Mas aí Jesus chega no quarto dia e Marta vai se encontrar com ele: mas Jesus, se o senhor estivesse aqui, se o senhor tivesse chegado a tempo, o senhor teria curado meu irmão, ele não teria morrido. E aí muitos judeus estavam na casa deles, lá chorando, se lamentando, junto com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E certamente todos lá estavam indagando porque Jesus não havia chegado a tempo, porque Jesus simplesmente era muito íntimo, muito amigo de Lázaro e de repente não chegou a tempo para salvar o amigo da morte. E aí ficou os questionamentos e muitos indagavam: o que é que ele vai fazer agora? Já está morto mesmo? Enfim, aí ele manda chamar Maria, aí fala com as irmãs dizendo que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que vive e crê nele tem a vida eterna. E Maria e Marta não conseguem compreender esta palavra. Marta, principalmente, ficou imaginando que seria a ressurreição do dia do juízo. Porém, Jesus estava falando de um milagre, um maior milagre que ele fez em todo o seu ministério público, que foi a ressurreição de Lázaro. Jesus fez outras ressurreições do filho da viúva de Naim, por exemplo, a filha de Jairo, mas a mais, marcante do seu ministério foi exatamente a ressurreição de Lázaro. E eu vou dizer por quê. Lázaro estava na situação já de decomposição, não tinha realmente mais jeito. Não foi uma coisa que ele chegou lá em Betânia e Lázaro tinha acabado de morrer e ele pegou, colocou a mão e suspendeu a morte assim, de uma hora para outra. Não, Lázaro adoeceu,
morreu e foi enterrado. Ele estava na tumba. Ele já estava dentro da tumba. Já tinham lacrado a tumba e tudo já estava consumado, pelo menos aparentemente. Mas aí chega Jesus e fala que ele é a ressurreição e a vida. E quando Jesus fala, as coisas acontecem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus chegou no momento em que todos pensavam que já era tarde demais, e eu quero dizer para você que Jesus não chega tarde, nem chega cedo, ele chega na hora. Aleluia! Só que aquela situação era uma situação em que Jesus Cristo iria glorificar o nome do Senhor. Aquela situação de morte não era para a morte, não era para desespero, não era para... Eita, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Não era para o fim das coisas, e sim para o início de todas as coisas. Jesus estava dizendo ali que é aquela situação que todos estavam, tinha mais de 3.000 judeus ali, orando, chorando e se solidarizando com a família por causa da morte de um ente querido daquelas duas mulheres. E todos acreditavam que havia sim acabado tudo, não tinha mais jeito para Lázaro. A tumba já estava trancada, já estava lacrada, ele já estava em estado de decomposição. Quem é que ia dar jeito àquilo? Não tinha como dar jeito. Mas a gente tem que observar uma coisa, no Evangelho de João, João fazia questão de relatar a divindade de Jesus Cristo de tal modo que esta é uma das passagens mais importantes para o cristianismo. A base do cristianismo, um dos marcos do cristianismo é exatamente a ressurreição, a dádiva da ressurreição. Jesus fala claramente que ele é o dono da vida, que ele é a vida, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala constantemente isso, que aquele que vive e crê nele não morre, mas vive eternamente. Ele salva, ele cura, ele liberta, porque ele é o redentor da humanidade e a obra salvadora estava em suas mãos. Ele era o dono dela, ele é o dono dela. Então, em relação a todas essas coisas que Jesus falava e ninguém conseguia compreender, ele demonstrava isso através da manifestação do poder de Deus sobre a vida das pessoas, praticando os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia! Louvado seja Deus! Então Jesus, ele não chegou tarde, não. Ele chegou foi na hora de todo mundo ver, acreditar e testificar e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, glória! Aleluia! João escrevia o Evangelho de Jesus Cristo desta maneira. Ele sempre enfatizava que Jesus era o Senhor, e aí ele começava a enfatizar todos os detalhes de toda a sua trajetória de manifestação de sinais, milagres, prodígios e maravilhas, ou seja, a revelação de Jesus Cristo na terra e ele trabalhando em sua missão para revelar o próprio Deus nele e ele em Deus. O Filho no Pai e o Pai no Filho, aleluia, realizando uma obra salvadora aqui na terra, com os seres humanos que ele desejava salvar. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é? Então Jesus, ele não chega atrasado, ele chega na hora, aleluia, e ele vai chegar na hora, ele não vai se atrasar e nem vai se adiantar. Tudo de Jesus é na hora, porque ele tem um propósito de vida, um propósito de salvação, um propósito de ressurreição, um propósito de ensinar a todos nós como nós devemos acreditar nele. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é perito em mudar situações que aparentemente estão sem jeito. Não tem mais jeito, mas Jesus dá jeito. Oh glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então a ressurreição é uma dádiva da salvação, que nos dá direito à vida eterna. Todo salvo, ele é ressurreto. É mentira? Não, é verdade, é verdade.
Nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós éramos mortos antes disso, nós éramos mortos para o mundo, e a partir deste momento que confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nós passamos a viver uma vida de eternidade em eternidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós somos a partir de então povo salvo, e quem é salvo tem direito à dádiva da ressurreição. Ou seja, por mais que nós estejamos vivendo uma crise nesse país, uma crise de pandemia, uma crise de castigos que veio do céu, nós estamos sendo julgados, mas o Senhor manda dizer que tudo aquilo que estava morto, Ele vai ressuscitar. Agora, o jeito é dele, não é meu nem seu. O modo é dele, não é meu e nem seu. Aleluia. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe como trabalhar, e ele não está atrasado não, ele vai chegar na hora. Aleluia. Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, ele gosta de chegar naquele momento em que a gente acha que não tem mais jeito, que nós não temos mais solução a dar para o problema, e este problema já está perdido, é uma causa perdida, nós fizemos de tudo e não estamos conseguindo resolver, mas eu quero dizer para você, aqui nesta noite, diante desta palavra que Jesus colocou no meu coração, o julgamento dele está sobre a terra, o castigo dele está sobre a terra, porque a terra não quer se arrepender de seus pecados, mas ele manda dizer que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que vive e crê nele não morre, vive eternamente. Mas para aceitar Jesus, para viver crendo em Jesus, tem que se arrepender de seus pecados. Não tem jeito. Nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus, e necessitamos cada vez mais buscar ao Senhor, nos humilharmos ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, para que possamos ter direito à grande dádiva, eita Deus, da salvação, que é a ressurreição e a vida eterna. Aleluia. Este foi o principal marco do cristianismo pregado pelo apóstolo Paulo em todos os lugares que ele chegava em suas viagens missionárias. E todas as vezes que prendiam ele, levavam ele a julgamento, ele testemunhava do Senhor Jesus acerca da ressurreição, que ele venceu a morte, por isso ele era o Senhor, e era necessário que nós nos rendêssemos à vontade do Senhor, porque só ele é dono da vida. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o mundo, levou sobre si todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. Oh, glória! Aleluia! Eita, labanabaste canta, meu Deus e meu Pai. Aleluia! Ele é maior do que qualquer pandemia, até porque é Ele quem está julgando a terra, é Ele que é o justo juiz, e quando Ele chegar no momento certo que Ele entender que deve, Ele vai bater o martelo e diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, este problema tem jeito, mas só eu resolvo, não é você e nem eu, e nem ninguém, só Deus resolve. Então, arrependamo-nos o quanto antes dos nossos pecados e teremos a vida eterna. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.